O louvor que curou, a fé de Rafael e o milagre na CCB. Rafael tinha apenas 22 anos quando os médicos lhe deram a sentença: vasculite sistêmica, uma doença autoimune rara que inflamava seus vasos sanguíneos, causando dores insuportáveis nas articulações, febre constante e manchas roxas pelas pernas. Os remédios aliviavam por pouco tempo, mas os efeitos colaterais o deixavam fraco, como se seu corpo estivesse se consumindo por dentro. Com sorte, você vai conseguir controlar os surtos, disse o reumatologista, olhando para os exames com uma expressão que Rafael nunca esqueceria. Não era esperança, era pena. Ele era o filho mais velho de uma família simples do interior de São Paulo. Seu pai, mecânico, trabalhava 12 horas por dia para sustentar a casa, e sua mãe, costureira, passava noites acordada rezando o terço, pedindo a Nossa Senhora que intercedesse por ele. Rafael, embora criado no catolicismo, havia se afastado da fé depois que seu avô faleceu de câncer, apesar de todas as promessas e velas acesas. Se Deus é bom, por que deixa a gente sofrer? Perguntava-se, enquanto a doença o impedia até de segurar um copo sem dor. Foi numa tarde de domingo, quando a dor nas mãos o impediu até de abrir a porta de casa, que sua tia Maria apareceu. Ela era da Congregação Cristã no Brasil, uma igreja que Rafael só conhecia de passagem, aqueles irmãos de roupas simples, que não usavam instrumentos nos cultos e viviam falando de milagres. Vem comigo hoje, Rafael, ela disse, segura, como se já soubesse que ele não teria forças para recusar. Lá tem gente que ora de verdade. Não custa tentar. O salão da CCB era modestíssimo, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, um pequeno púlpito à frente. Não havia altares dourados nem imagens, apenas uma mesa coberta com um pano branco, onde mais tarde seria servida a Santa Ceia. Os irmãos e irmãs chegavam em silêncio, homens de camisa social e gravata, mulheres com vestidos longos e cabelos presos, todos com um ar de seriedade e paz que Rafael nunca havia visto em outro lugar. Não havia risadas altas nem conversas ociosas, só um murmúrio de saudações respeitosas e o som dos passos no chão de cimento. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz firme, abriu a reunião com um hino. Sem órgão, sem guitarra, apenas as vozes unidas dos fiéis cantando Louvai ao Senhor, todos os povos, exaltai, ó, todas as nações. Rafael sentiu algo estranho. Apesar da dor latejante nas juntas, aquelas palavras o faziam respirar mais fundo, como se o ar do salão carregasse uma promessa. Quando chegou a hora das orações, os irmãos se ajoelharam, e Rafael, sem saber bem o que fazer, imitou. Ouviu pedidos por enfermos, por famílias, por almas perdidas e então, como se tivessem adivinhado sua presença, alguém mencionou: Senhor, abençoa também este jovem que está aqui pela primeira vez, que tu conheces seu coração e sua dor. Ele não chorou. Não naquele momento. Mas algo dentro dele estremeceu. Nas semanas seguintes, Rafael voltou. Não por obrigação, mas porque, pela primeira vez em meses, sentia uma centelha de algo que não era desespero. Os irmãos o recebiam sem alarde, sem perguntas invasivas. Só com um aperto de mão firme e um Deus te abençoe, irmão. O ancião, certo dia, aproximou-se depois do culto. Filho, você está doente? Rafael assentiu, envergonhado. A doença é do corpo, mas a cura vem de Deus. Você crê nisso? Rafael hesitou. Não sei, irmão. Às vezes acho que já tentei de tudo. O ancião sorriu, daquele jeito tranquilo dos que já viram muito. De tudo, não. Você ainda não tentou confiar nele de verdade. Foi então que Rafael começou a participar das reuniões de oração. Aprendeu a se ajoelhar ao lado dos irmãos, a fechar os olhos e falar com Deus não como um juiz distante, mas como um pai. Uma irmã, dona de casa de mãos calejadas, colocou as palmas sobre sua cabeça certa noite e orou com uma fé que o deixou sem palavras: Senhor, este jovem é teu. Tu o formaste no ventre, conheces cada vaso do seu corpo. Restaura-o, em nome de Jesus. Rafael sentiu o calor das mãos dela, e pela primeira vez, permitiu-se acreditar que talvez, só talvez, aquilo não fosse em vão. O milagre não veio como um raio. Veio numa quarta-feira, durante um culto de louvor. Rafael havia chegado fraco, com as pernas inchadas e as mãos tão doloridas que mal conseguia segurar o inário. Mas quando os irmãos começaram a cantar glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, algo dentro dele parece que se soltou.
Não era emoção, não era histeria, era uma certeza quietinha, como a primeira luz da manhã depois de uma noite longa. De repente, enquanto cantava, Rafael percebeu que estava apertando o inário com as duas mãos. Sem dor. Parou de cantar. Flexionou os dedos. Dobrou os pulsos. Nada. Nenhuma pontada, nenhuma queimação. Olhou para as próprias pernas, as manchas roxas haviam desaparecido. Seu corpo, que há meses parecia uma prisão, de repente estava leve. Alguém deve ter notado sua expressão, porque o ancião interrompeu o hino e perguntou: Irmão Rafael, o que foi? Ele abriu a boca, mas as palavras não saíram. Então, como fazia todo mundo ali, levantou-se e deu seu testemunho de pé, com a voz trêmula: Irmãos, eu estava doente. Os médicos disseram que não tinha cura. Mas Deus me curou. Aqui. Agora. Silêncio. Depois, um irmão mais velho se levantou e disse, simples, Aleluia. Deus é fiel. Naquela noite, Rafael foi batizado nas águas. Quando emergiu da pia batismal, sentiu como se tivesse nascido de novo, não só no corpo, mas na alma. A vasculite nunca mais voltou. Anos depois, Rafael é um dos irmãos que recebe os visitantes na porta da CCB. Sempre com um sorriso, sempre com paciência para explicar: aqui não tem show, não tem espetáculo. Tem só a palavra de Deus e a fé que move montanhas. Ele aprendeu que milagres não são só curas físicas, são corações transformados, famílias restauradas, vidas que encontram sentido no meio do sofrimento. Sua lição: Deus não tira o fogo, mas Ele caminha com a gente dentro das chamas. E às vezes, quando a gente menos espera, Ele apaga o fogo de uma vez. Não porque a gente mereça, mas porque Ele é bom. Só isso. E toda vez que os irmãos cantam ao Deus de Israel darei louvor, Rafael fecha os olhos e lembra daquela quarta-feira. Da dor que foi embora. Da fé que ficou. Rafael nunca imaginou que sua história inspiraria tanta gente. Mas um dia, uma irmã nova na congregação, chamada Mariana, chegou até ele depois do culto com os olhos cheios de lágrimas. Ela segurava um exame médico nas mãos, tremendo. Irmão, eu não sei mais o que fazer, confessou, mostrando o papel. Os médicos disseram que é câncer. E eu tenho 2 filhos pequenos. Rafael sentiu o coração apertar. Lembrou-se da sua própria batalha, daqueles dias em que a dor parecia não ter fim. Mas também lembrou da mão de Deus que o segurou quando ele já não tinha forças. Mariana, eu já estive onde você está, disse, colocando a mão no ombro dela. Mas Deus não nos abandona. Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando a gente não entende. Ela balançou a cabeça, desanimada. Eu tenho medo, irmão. Medo de não ver meus filhos crescerem. Foi então que Rafael contou sua história. Falou da vasculite, das noites sem dormir, da oração dos irmãos, daquela quarta-feira em que a dor simplesmente sumiu. Mariana ouvia, enxugando as lágrimas com as costas da mão. E se Deus não me curar? Ela perguntou, com a voz quebrada. Rafael sorriu, daquele jeito tranquilo que só quem já passou pelo fogo conhece. Se ele não curar do jeito que a gente quer, ele vai curar do jeito que a gente precisa. Às vezes a cura vem na alma antes do corpo. Às vezes a vitória não é a doença ir embora, mas a gente aprender a viver com ela sem perder a paz. Mariana não disse nada. Só abraçou o exame contra o peito e assentiu. Naquela noite, a congregação orou por ela. Não foi uma oração barulhenta, cheia de gritos, mas uma oração sincera, daquelas que sobem direto ao céu. Os irmãos se uniram, colocando as mãos sobre a cabeça de Mariana, pedindo a Deus não só a cura, mas a força para enfrentar aquilo que viesse. Dias depois, Mariana voltou ao médico para novos exames. O resultado? Os médicos não conseguiram explicar. As células cancerígenas tinham sumido. Simplesmente não estavam mais lá. Quando ela chegou na CCB na semana seguinte, não precisou dizer nada. O brilho nos olhos e o sorriso no rosto falavam por ela. Os irmãos louvaram a Deus, não com alarde, mas com gratidão profunda, daquele tipo que só quem já viu o milagre de perto entende. Mariana não escondeu de ninguém o que havia acontecido. Eu não sei por que Deus me curou, ela disse, emocionada, no testemunho.
Mas sei que não foi por causa da minha fé, porque eu quase não tinha mais. Foi porque Ele é misericordioso. Foi porque os irmãos oraram por mim. Foi porque, mesmo quando a gente não vê saída, Deus está trabalhando. Rafael, ouvindo aquilo, sentiu os olhos ardendo. Mais uma vez, ele viu a mão de Deus agindo. Não de forma espalhafatosa, mas da maneira quietinha e poderosa que só ele tem. Anos se passaram. Mariana hoje também está na porta da igreja, recebendo visitantes com o mesmo carinho que um dia recebeu. Seus filhos, já crescidos, servem a Deus com alegria. E toda vez que alguém pergunta como ela venceu o câncer, ela responde com a mesma simplicidade que aprendeu com Rafael. Não fui eu que venci. Foi Deus. E Ele pode fazer o mesmo por você. Porque na CCB, as histórias de milagres não são lendas. São vidas. Vidas que foram tocadas, transformadas e restauradas pelo poder de um Deus que não muda. E que, mesmo nos momentos mais escuros, nunca deixa de estender a mão para quem nele confia. Naquela mesma igreja, em uma noite de quarta-feira, enquanto os irmãos cantavam o hino A Deus é Fiel, uma jovem chamada Juliana entrou pela porta dos fundos, arrastando os pés como se cada passo pesasse uma tonelada. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, e as mãos tremiam ao segurar um papel amassado, o resultado do exame que confirmava o pior: seu filho de apenas 5 anos, Pedro, tinha uma doença rara no coração. Os médicos disseram que sem uma cirurgia de alto risco, que custava mais do que ela jamais poderia pagar, ele não sobreviveria por muito tempo. Ela tinha ouvido falar da CCB por uma vizinha, que lhe disse: lá, Deus ainda faz milagres. Juliana não era de frequentar igrejas, mas naquela noite, o desespero a levou até ali. Sentou-se no último banco, com Pedro no colo, e enquanto o menino dormia, exausto, ela ouviu o obreiro ler a palavra, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Aquelas palavras foram como um bálsamo em sua alma ferida. Quando o pastor chamou os que precisavam de oração, Juliana não hesitou. Levou Pedro nos braços até o altar, onde irmãos e irmãs se reuniram em círculo ao redor deles. Mãos se estenderam, vozes se uniram em súplica, e Juliana sentiu algo que nunca havia experimentado, uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de algo maior. O pastor orou com autoridade, declarando: Senhor, Tu és o médico dos médicos. Se é da Tua vontade, restaura este menino, para que o Teu nome seja glorificado. Dias depois, Juliana voltou à igreja com lágrimas diferentes, desta vez, de gratidão. O médico que acompanhava Pedro, sem explicação científica, havia ficado boquiaberto ao ver os novos exames: o coração do menino estava normal. Isso não faz sentido, ele admitiu. Mas se foi um milagre, então agradeça a quem você acredita. Juliana não precisou de mais palavras. Ela já sabia. Pedro hoje tem 10 anos, corre pelo pátio da igreja como qualquer criança, e adora ajudar a distribuir os folhetos nos cultos. Juliana, que antes mal conseguia sorrir, agora é uma das irmãs mais ativas no trabalho com crianças carentes do bairro. Sempre que alguém pergunta como seu filho sarou, ela conta a história com os olhos brilhando: Deus não só curou o coração do Pedro. Ele curou o meu também. Antes, eu vivia com medo. Hoje, vivo com fé. E assim, como Rafael e Mariana, Juliana aprendeu que na CCB os milagres não são apenas histórias do passado. São sinais vivos de que Deus ainda age, não porque mereçamos, mas porque Ele é bom. E para quem duvida, basta olhar ao redor, nas faces marcadas pela luta, mas iluminadas pela esperança, nos sorrisos de quem já foi quebrado, mas foi restaurado, nas mãos que se levantam em gratidão, porque sabem que, mesmo quando o mundo diz não tem jeito, Deus sempre tem um caminho. Porque ali, entre aqueles bancos simples e aquelas pessoas comuns, algo extraordinário acontece todos os dias, vidas são transformadas. E o maior milagre não é só a cura do corpo, mas a certeza de que, não importa o que venha, nunca se está sozinho. Naquela mesma noite, enquanto as últimas notas do hino A Deus é Fiel ainda ecoavam no salão, uma jovem chamada Larissa entrou pela primeira vez na CCB. Ela vinha arrastando uma dor que nem os médicos conseguiam explicar. Havia meses que sentia um peso no peito, como se algo a esmagasse por dentro. Exames, remédios, especialistas, nada adiantava. Até que uma colega de trabalho, que havia sido curada de uma enxaqueca crônica depois de orarem por ela na igreja, olhou nos seus olhos e disse: Vem comigo.
Lá tem resposta. Larissa entrou com desconfiança, mas quando viu o pastor estender as mãos sobre os enfermos e ouvir os testemunhos de pessoas que haviam sido libertas de dores, de vícios, de desespero, algo dentro dela começou a tremer. Não era medo. Era esperança, aquela esperança que só nasce quando a gente percebe que não está mais no controle, mas que alguém maior está. Quando o pastor chamou os que precisavam de cura para frente, ela hesitou. Suas mãos suavam, o coração batia forte. Mas então lembrou das palavras da colega: Deus não olha para quem merece. Ele olha para quem precisa. E foi. Com lágrimas nos olhos, ajoelhou-se entre estranhos que, naquele momento, se tornaram família. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com uma autoridade que ela nunca tinha visto. Não foram palavras bonitas ou longas. Foram poucas, mas cheias de fé: Senhor, esta filha teu está aqui. Toca nela. Liberta-a desse fardo. Em nome de Jesus. E então, como um sopro, Larissa sentiu algo sair dela. Não foi dramático como nos filmes, não houve gritos nem quedas. Foi uma paz. Uma leveza que encheu seu peito, como se alguém tivesse tirado um peso de cima dela. Ela se levantou e, pela primeira vez em meses, respirou fundo sem dor. As lágrimas agora eram de gratidão. Ao seu lado, uma senhora de cabelos brancos, que havia sido curada de um problema nas costas naquela mesma noite, abraçou-a e sussurrou: Bem-vinda à família, minha filha. Agora você sabe, aqui, Deus faz o impossível virar testemunho. Nos dias que seguiram, Larissa voltou. Não só pelos cultos, mas pelos estudos bíblicos, pelas reuniões de oração, pelas visitas aos irmãos doentes. Ela descobriu que o milagre não era só para ela, era para ser compartilhado. E assim, como Rafael, Mariana e Juliana, ela também passou a contar sua história, não com orgulho, mas com humildade, porque sabia que a cura não tinha vindo por seu mérito, mas pela misericórdia de um Deus que não desiste de ninguém. E a cada testemunho, mais pessoas chegavam. Um homem com depressão que encontrou razão para viver. Uma mãe que viu o filho se libertar das drogas. Um casal à beira do divórcio que reencontrou o amor. Porque na CCB, os milagres não são exceção, são a regra. Não porque as pessoas sejam especiais, mas porque o Deus que elas servem é poderoso. E assim, entre lágrimas, sorrisos e mãos levantadas em adoração, a obra de Deus continua. Não com barulho, nem com espetáculo, mas com a mesma simplicidade de 2000 anos atrás, um Deus que se importa, um povo que crê e vidas que, contra todas as expectativas, são restauradas. Porque quando a fé encontra graça, não há doença que resista, não há coração que não seja sarado, não há história que não possa ser reescrita. E o melhor de tudo: isso não é o fim. É só o começo. Porque a cada culto, a cada oração, a cada vida que se rende, Deus está escrevendo mais um capítulo dessa história, uma história que não termina nos bancos da igreja, mas se estende por ruas, hospitais, lares e corações. Porque onde há fé, há milagre. E onde há milagre, há uma prova de que Deus ainda está no trono, fazendo todas as coisas novas. Na pequena cidade de Tapetininga, no interior de São Paulo, a irmã Maria das Dores já não tinha mais forças para esconder as lágrimas. Há 3 anos, uma dor insuportável nas costas a impedia de andar direito, de pegar sua netinha no colo, até de dormir uma noite inteira. Os médicos falavam em hérnia de disco, cirurgia de risco, meses de recuperação. Senhora, a senhora vai ter que se acostumar com a dor, disseram. Mas como se acostumar com algo que roubava até a vontade de viver? Ela chegou à congregação cristã no Brasil arrastando os pés, mais por insistência da filha do que por esperança. Mãe, vai só uma vez. Deus pode te curar, ouvia. Maria das Dores sorria sem jeito, mas no fundo pensava: se Deus é tão bom, por que me deixou assim? Sentou-se no último banco, onde ninguém repararia em suas lágrimas. Quando o culto começou e os irmãos começaram a cantar Grande é o Senhor, algo dentro dela estremeceu. Não era música. Era uma voz suave, como um sopro no coração: filha, você não veio aqui por acaso. O pastor, sem saber de sua dor, começou a falar sobre a mulher do fluxo de sangue que, mesmo entre a multidão, tocou as vestes de Jesus e foi curada. A fé não precisa de palanque. Basta um toque, basta crer, disse. Maria das Dores fechou os olhos e,
pela primeira vez em anos, orou sem amargura: Senhor, se o Senhor existe mesmo, me mostra. Não aguento mais. Não pediu cura. Pediu um sinal. Qualquer coisa. Foi então que, durante a oração final, uma irmã que nem conhecia se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Irmã, Deus me mandou te dizer: levanta e anda. Maria das Dores sentiu um calor estranho percorrer sua coluna, como se mãos invisíveis a endireitassem. Assustada, tentou se levantar e se levantou. Sem dor. Sem apoio. De pé, como se nunca tivesse sido doente. Os irmãos ao redor começaram a chorar. Alguns gritavam glória a Deus, outros se ajoelhavam. Maria das Dores, tremendo, deu os primeiros passos firmes em anos. Correu, sim, correu até o altar, onde caiu de joelhos, não de dor, mas de gratidão. Eu não merecia, Senhor. Eu nem acreditava direito, chorava. E foi então que entendeu: não era sobre merecer. Era sobre graça. Sobre um Deus que vê a dor escondida e age quando menos esperamos. Hoje, Maria das Dores não só carrega a netinha no colo como leva outras pessoas doentes aos cultos. Se Deus fez por mim, pode fazer por qualquer um, repete, com os olhos brilhando. E assim, como um rio que não para de fluir, a história se repete: em cada cidade, em cada congregação, há alguém que chega quebrado e sai restaurado. Não por mérito, não por sorte, mas porque, quando a última esperança se vai, é aí que Deus começa a agir. E a igreja continua de portas abertas, não como um prédio, mas como um abraço. Não como uma religião, mas como um refúgio. Porque milagres não são coisas do passado. São a assinatura de um Deus vivo, e ele ainda escreve histórias como a de Maria das Dores todos os dias. Basta crer. Basta se render. O resto, ele faz. O milagre completo. A netinha de Maria das Dores, antes condenada pelos médicos a uma vida de dor e limitações, hoje corre pelos corredores da igreja, os cabelos cacheados balançando ao ritmo de risadas que enchem o salão. Os exames, outrora sombrios, agora trazem apenas uma palavra: remissão. Não foi a medicina que falhou, mas a ciência que se curvou diante do impossível. Os médicos, incrédulos, chamaram de acaso inexplicável. Maria das Dores chamou pelo nome: graça. Ela não esconde as cicatrizes, as marcas no corpo da menina, as rugas em suas próprias mãos, os joelhos desgastados de tanto orar. Mas agora essas marcas contam uma história maior, a de que a dor não é o fim, mas o solo onde a fé pode florescer. E assim, toda semana, ela volta à igreja, não mais como suplicante, mas como testemunha. Leva consigo não só os doentes, mas os desiludidos, os que carregam diagnósticos como sentenças. Vem, diz, segurredo-lhes as mãos. Deus não muda as circunstâncias só para nos poupar do sofrimento. Ele as transforma para nos mostrar que, mesmo no vale, estamos em suas mãos. A reflexão que fica. Há quem espere por milagres como quem espera a chuva no deserto, com os olhos no céu, mas o coração já seco. Mas os milagres de Deus não são espetáculos, são sementes. Crescem no silêncio, na persistência de quem, como Maria das Dores, continua a regar a terra mesmo quando não vê brotar nada. O verdadeiro milagre não foi apenas a cura da netinha, mas a transformação de uma mulher quebrada em um farol. Porque Deus não nos tira do fogo, Ele entra no fogo conosco. E às vezes, o maior milagre é descobrirmos que, mesmo quando a resposta demora, Ele nunca nos largou. A lição. A vida não é uma equação onde fé iguala a cura imediata. É uma jornada onde a confiança em Deus, mesmo quando Ele parece calado, nos molda em algo maior que nós mesmos. Maria das Dores aprendeu que milagres não são a exceção, mas o eco de um Deus que ainda fala. E se hoje você está com as últimas forças, lembre-se, é na escuridão que as estrelas brilham mais forte. Não porque a noite seja boa, mas porque alguém acendeu a luz para você. A igreja segue de portas abertas. Não como um museu de santos perfeitos, mas como um hospital de almas em processo. E lá dentro, entre hinos e lágrimas, uma verdade simples se repete: Deus não está no negócio de evitar a tempestade. Ele está no negócio de calmá-la, e de nos ensinar a dançar na chuva.